Você já deve ter reparado que às vezes quando fazemos a instalação do TAP, ele fica assim, bem para dentro do tubo e não sobra quase nada do TAP para fora da tubulação. Ou você pode ter outra situação que fica o TAP praticamente todo à mostra, ficam muitas roscas ali para fora da tubulação. Então tem diferenças realmente quando nós estamos fazendo a instalação de TAP. E aí às vezes você não tinha nem percebido isso, né? E às vezes você deve estar se perguntando, nossa, é mesmo? Então tem diferença. E aí dá para regular isso? Se eu instalo mais para dentro ou mais para fora? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Além disso, essas diferenças de instalação de TAP mais para dentro, mais para fora, profundo, raso, isso aí teria influência na minha medição? Também vou responder no vídeo de hoje. Fique aqui e você vai descobrir. Tá? Seja todo mundo aí bem-vindo então. Essa aqui é a nossa playlist da pitometria além do manual, aqui no canal da Sanova, a nossa série de vídeos que esclarece aqui a pitometria em detalhes, tá? Eu gosto de trazer aqui toda a minha experiência prática, portanto que vai muito além dos manuais tradicionais de pitometria. O meu nome é Paulo de Oliveira e eu sou o seu professor de pitometria. Antes de começar o vídeo em si, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à equipe da Mecaltec. Não sei se vocês repararam, aqui nos vídeos até então da série de pitometria, eu fazia com um galgador e um pitô diferente destes aqui, que são os que eu vou adotar de agora em diante, tá? Esse tubo de pitô e esse galgador foram fornecidos diretamente pela Mecaltec e agora vocês veem que eles estão novinhos. Eu tô assim, quando eu desembalei eles eu fiquei assim, uau! Isso aqui para mim é ouro, né? Então assim, eu tenho mil agradecimentos à Mecaltec e se não fosse eles, realmente a série de agora em diante seria complicado eu estar fazendo, né? Porque eu teria que estar sempre pegando equipamentos, retornando e tal, e agora eles cederam para mim esse pitô e esse galgador novinhos, especiais. Muito obrigado aí, equipe da Mecaltec. Se você ainda não conhece a Mecaltec, dá uma olhadinha no site deles lá que você pode se interessar. Eles vendem vários produtos aí para as empresas de saneamento. Muito obrigado, Mecaltec. Valeu! Continuando aqui no nosso vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês uma traquitana que eu inventei aqui, tá? Para poder auxiliarmos no nosso vídeo de hoje. Então, geralmente, o que vocês veem aqui nos nossos vídeos em geral é o meu TAP conectado em cima do tubo, certo? Então vocês veem mais ou menos esta vista aqui, que é o TAP em cima do tubo, e aí dentro eu mostro para vocês, inserindo o pitô, inserindo o galgador, tá? Aí o que eu fiz? Ajustei uma traquitana especial, que foi nada mais do que um pedaço aqui de cartolina, tá? Eu coloquei um pedaço de cartolina duro aqui, conectado com o meu TAP, ao invés do meu tubo. Então esse pedaço de cartolina, ele vai simular como se fosse uma espessura de um tubo, e se o meu TAP estivesse assim, dessa forma, conectado ao meu tubo. Então nesse vídeo todo, o que vocês vão ver? Vocês vão ver eu inserindo o galgador na tubulação e vou dissociar o meu tubo, tá? Então vocês vão ver isso daqui, ó. Eu inserindo o galgador no meu TAP e vocês vão ver ele saindo deste outro lado. Então, na lógica, se essa parede imita a minha tubulação, a minha espessura de tubulação, vocês vão ver que tudo deste lado do TAP é fora do tubo. E o que tiver deste outro lado seria dentro do tubo, tá? Eu fiz isso de uma maneira que fique muito mais claro, muito mais nítido, para mostrar para vocês aqui a superfície do meu tubo dentro dele e como ficam as posições do galgador. Espero que vocês gostem aí dessa visualização diferente que eu preparei. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas condições de instalação do meu TAP ilustrativas. São condições extremas, tá? Uma seria uma condição ideal, perfeita de instalação, e a outra a pior condição possível, tá? Então, se vocês repararem aqui, essa aqui eu já coloquei o meu TAP na primeira condição, que seria a condição ideal. Então, na minha condição ideal, eu tenho, primeiro de tudo, pouca inserção do meu TAP dentro da tubulação.
Isso aqui é muito importante para eu ter pouca influência do meu TAP no meu fluxo de água e pouca interferência na minha medição de vazão. Então todos os manuais de pitometria já recomendam essa instalação com pouca inserção. Então você pode notar que quando você instala dessa forma o TAP com pouca inserção, inevitavelmente vai acabar ficando com muitos fios de rosca aqui para cima, para fora da minha tubulação. Essa então seria a minha condição ideal, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a posição que o galgador assume dentro da tubulação com a minha instalação de TAP ideal. Me deem só alguns minutinhos para eu instalar aqui a minha traquitana. Vamos lá! Instalando a traquitana. Pronto, instalado o meu galgador aqui na traquitana. Então só para lembrar de vocês, só para lembrar para vocês, aqui é como se eu tivesse o meu tubo colocado, tá? Então tudo o que eu tenho para esse lado esquerdo, eu tô dentro, eu estou fora do tubo. Agora, para esse lado aqui, eu estou dentro do tubo. Então se eu fizer isso daqui, abrir o meu galgador e inserir, agora eu estou inserindo para dentro do tubo, certo? Vamos ver se sai ali. Saiu, tá? Então eu vou fazer como se fosse a minha operação normal. Se você, ao decorrer desse vídeo, sentir alguma dificuldade nesses passos que eu estou fazendo aqui, veja o vídeo específico do passo a passo do galgador, que esse sim vai te ensinar como fazer todos esses passos aqui, tá? Tem um link aqui que o editor vai deixar do passo a passo do galgador, um outro vídeo aí passado que nós já temos no canal. Então vamos continuar aqui. Então digamos que eu esteja instalando o meu galgador. Então qual que seria o passo? Eu teria que ir até o fundo, digamos que eu estou inserindo, vou até o fundo lá do meu tubo, tá? Vou lá e vou marcar, né? Marco aqui, bonitinho, marco o meu índice, volto e agora vou medir a distância de tubo a tubo. Então fui no tubo, vou medir aqui em cima a parte de cima do tubo, distância do fundo do tubo ao topo do tubo, tubo a tubo, tá? Então, para a distância tubo a tubo, primeiro de tudo eu tenho que abrir o meu gancho. Então vamos abrir o gancho. E agora, depois de aberto o gancho, vou mostrar justamente o que eu quero mostrar para vocês. Aqui é o ouro, o creme de la creme, tá? Da instalação com o galgador, que seria exatamente isso aqui. A minha posição quando o galgador atinge o topo. Eu quero que vocês notem bem exatamente como fica o meu galgador com relação ao meu TAP, tá? Então, o galgador aqui, ele vai ficar com o gancho pulando por cima do meu TAP. Tá vendo aqui no detalhe? Então, o galgador, o gancho dele, ele vai pular. É justamente para isso que serve essa configuração do galgador. Ela vai pular, ela vai embarcar por cima do meu TAP e vai permitir eu entrar em contato direto aqui com o tubo, certo? É para isso então que o galgador serve. E agora eu estou medindo corretamente a distância de tubo a tubo. Se eu quisesse também, eu conseguiria voltar aqui um pouquinho, conseguiria voltar e conseguiria mudar para a medição de tubo a TAP, tá? Então seria mais ou menos isso aqui. Então essa aqui é a minha posição, que seria aquela posição 45 graus a partir da posição fechada, tá? Se tiver qualquer dúvida, vai lá no vídeo do galgador. Então, vamos lá medir agora o meu tubo a TAP, tá? Bateu aqui, vocês podem ver exatamente o meu galgador está batendo na minha superfície do TAP,
Vejam, olha aqui que interessante. Olha aqui, ó. O galgador batendo na superfície do meu TAP. Então, eu medi com perfeição de tubo a tubo e agora consegui medir com perfeição de tubo a TAP. E essa aqui seria então a minha condição ideal. Se eu medisse aqui a diferença dessas duas medidas, eu conseguiria o valor da inserção, que no nosso caso aqui, não vou precisar fazer tanto esforço, né? Mas no nosso caso aqui está batendo com 5 milímetros, estaria um tanto ideal para a minha inserção. Então se você tiver uma inserção de 4 milímetros, 5 milímetros, tá ótimo, tá perfeito, tá? Vou retirar agora o meu galgador e vou mostrar para vocês o que aconteceria se fosse uma posição diferente, se nós tivéssemos, ao invés dessa instalação mais rasa, se nós tivéssemos uma instalação mais profunda do TAP. Será que teria diferença? Será que teria impacto? Vamos lá ver isso agora. Uma grande vantagem aqui da minha traquitana é que eu posso simplesmente rosquear aqui essa placa de papelão que eu tinha anteriormente, vou rosqueando e vou inserindo cada vez mais o TAP dentro da minha tubulação. Então eu não preciso até retirar tudo, desfazer, não. Simples aqui eu vou fazer para vocês, vou rosquear cada vez mais a minha placa, de forma a introduzir cada vez mais o meu TAP na tubulação, tá? Me deem uns minutinhos que eu vou colocar agora para vocês a segunda condição, então, de inserção do TAP. Só rosquear a minha placa, certo? Quanto mais eu vou rosqueando aqui a minha placa, você vai vendo que ele vai entrando cada vez mais fundo no meu TAP. Pronto, fiz aqui bem exagerado para vocês verem como é que ficou o TAP na minha condição mais desfavorável possível, tá? Vocês percebem aqui que nessa condição, diferente da condição anterior, boa parte do meu TAP está aqui para dentro da minha tubulação. Isso aqui é bastante problemático, principalmente para tubos pequenos. Por quê? Tudo isso de TAP dentro do tubo vai estar interferindo na minha vazão e isso estará interferindo na minha medição. Além disso, tem a condição que eu vou mostrar aqui para vocês do galgador, que é uma condição inadequada de medição, tá? Então vamos lá mostrar exatamente o paralelo que a gente fez anteriormente para a condição ideal. Agora vamos fazer a instalação para a condição inadequada para vocês verem a diferença. Então eu vou inserir mesmo o galgador da mesma maneira na tubulação. Estou inserindo aqui. Nem mexi na marcação, mesma coisa. Então eu vou colocar ele aqui na posição aberta. E vamos ver o que acontece agora. Então na posição aberta eu estou querendo medir de tubo a tubo, né? Então eu bati lá no fundo do tubo, agora eu estou querendo bater no topo do tubo, na parede superior. Vamos ver como é que ele faz essa medida. Vamos lá. Aqui. Eu gostaria que vocês notassem uma coisa bem importante. Olha só a distância que ficou. Olha, vou até olhar mais próximo. A distância que ficou o meu galgador da tubulação. Dá para passar até o meu dedo aqui, ó. Dá para colocar a régua, qualquer coisa. Então, o meu galgador não toca. Ele não chega a tocar aqui na minha tubulação. Olha só. Entra até o meu dedo inteiro aqui. Ficou quanto aqui? Vamos dar uma olhadinha? Isso aqui eu fico curioso, eu fico, ó. Ah! Fico, nossa, como que pode, né? Ficou cerca de 11 milímetros. Olha só a diferença, tá? Então ficou aqui 11 milímetros de distância que o meu galgador não conseguiu encostar na tubulação. Aí você fala, nossa, 11 milímetros? Isso seria muito? É muito sim. Imagine só
que você esteja medindo um tubo aí de 150 milímetros, tá? E aí você foi lá no fundo, foi em cima, você deveria ter medido esse tubo a tubo de 150, certo? Mas, infelizmente, o seu TAP estava muito inserido dentro da tubulação. Ao invés de você medir 150, então, você esqueceu aqui, você não conseguiu medir, digamos aí, vamos arredondar, tá? Não conseguiu aqui esses 10 milímetros. Então faz para mim aí, editor, faz a conta aqui, tá? Particularmente, colocando 150 milímetros e agora, sem medir esses 10 aqui, seria 140, certo? Eu não estou medindo toda a extensão do tubo a tubo. Ao invés disso, eu medi do tubo a quase lá no tubo, faltando os 10 aqui, ó, certo? Então eu medi do tubo até menos 10. Ficaria um tubo que eu deveria medir com 150 milímetros, acabei medindo com 140 milímetros. Esse aqui é o meu tubo, ó. Fiz uma situação bem parecida com o meu tubo aqui de 150 milímetros, até a minha espessura da tubulação, e ao invés de medir exatamente os 150, acabei medindo os 140 milímetros. Botei essa conta interessante na ponta do lápis e tá aqui os resultados. Vou pedir para o editor colocar todos os números aqui na tela para vocês acompanharem comigo, tá? Então o que eu fiz? Medi aqui o meu diâmetro interno da tubulação com o meu galgador em uma situação inadequada do TAP. Então, originalmente eu deveria ter ali um diâmetro de 150 milímetros, esse é o diâmetro real interno do tubo, porém eu não medi 150 milímetros, medi 140 milímetros. Isso já me dá aí uma diferença de 10 milímetros, que me corresponde a um erro de 6,7%. Uau! Já começa a explodir cabeças aí, né? Porque eu fiz uma medição só de ter um detalhe diferente aqui, só de ter colocado o meu TAP inserido, errei na instalação, né? Coloquei ali o meu TAP inserido muito, demais, além do que deveria, e já estou aqui com um erro de 10 milímetros, que corresponde a 7% no erro do meu diâmetro. Ah, uau! Mas vamos lá, a condição ainda piora, ainda tem coisa pior, tá? Vamos lá. Esses erros aqui de medição de diâmetro são transmitidos para a minha medição de área, tá? Vocês sabem aí que o que importa na minha medição de vazão é a velocidade da água e a área da tubulação. Quanto mais área de tubo, mais vazão vai ter passando. Isso aí é uma relação direta, tá? Então vamos calcular quanto isso aqui corresponde em área. Coloca aí, editor. 150 milímetros de diâmetro corresponderia a uma área aí de 0,017 metros quadrados, tá? Tem umas decimais aí, se você quiser calcular também, fique à vontade. E um tubo de 140, que foi o que eu medi com erro, né? 140 corresponderia a uma área de 0,015. Então minha redução de área de 0,017 para 0,015. Essa redução de área que eu cometi um erro devido à inserção do meu TAP corresponderia a um erro de mais ou menos 12,9%. Uau, de novo! Meu Deus, piorou! Piorou. A relação não é direta entre erros da medição de diâmetro para erro na medição da área. Então, um erro lá correspondente na medição do diâmetro de aproximadamente 7% corresponde a uma erro de medição de área de 13%. Então, imagine só, você ter um erro por causa de uma coisa simples dessa, tem um erro ali de 13% na minha medição da área. E aí, a pior de todas as notícias, 13% de erro na minha medição de área corresponde diretamente a um erro de 13% na minha medição de vazão.
Que horror, que horror. Tudo isso só porque você não utilizou uma boa prática, que foi uma melhor instalação do seu TAP, tá? E aí você pode ver que é muito importante para a técnica da pitometria você esteja acompanhado e aprenda com os melhores professores, tá? Então, se você não estava ainda interessado em adquirir algum curso de pitometria para você aprender esse tipo de coisa, agora você começa a estar realmente interessado, tá? E eu tenho curso de pitometria, desenvolvi com muito carinho, justamente para ensinar aí nas empresas. Eu vou na empresa ensinar esse tipo de coisa para vocês, as fontes de erros, os cuidados, todo o passo a passo de aplicação da técnica, e também tem um curso online com relação a esse tipo de assunto, tá? Se você não tinha interesse, agora eu acredito que você começa a ter realmente o interesse em adquirir esse tipo de curso para esclarecer para você esses detalhes. Se tiver interesse, o link está na descrição, tanto do curso presencial na sua empresa, quanto para o meu curso online de pitometria, que tem um ticket mais reduzido. Te vejo lá no curso. Falei bastante já do problema aqui nesse vídeo e espero que tenha chamado a atenção de vocês aqui para este problema da inserção excessiva do TAP, tá? Agora, na segunda metade do nosso vídeo, nós vamos falar mais especificamente sobre dois assuntos. Primeiro, como identificar que isso está acontecendo, certo? É importante que a gente veja e identifique essa situação problemática. E segundo, como evitar que isso aconteça, tá? Então, para identificar que isso está acontecendo, você pode fazer uma verificação rápida, já olhando direto ali para o seu TAP. Então, se você olhar para o TAP e perceber que tem vários fios de rosca ali para fora do seu tubo, então você já associa com a primeira situação que temos aqui no vídeo, certo? Que seria a situação ideal. Se você tem várias roscas para fora do tubo quando o TAP está instalado, significa que é bem provável que tenha poucas roscas para dentro do tubo. Agora, se você tem a segunda condição, que você tem bem pouca rosca ali para fora, quase nada, o seu TAP está praticamente todo enfiado ali dentro do tubo, bem provável que você está numa situação como essa aqui, onde você tenha muitas roscas para dentro do tubo, tá? Que é a nossa condição desfavorável, tá? Esse aspecto aqui, essa maneira de identificar só olhando assim visualmente, não é 100% confiável. Por quê? Tem tubos que realmente são mais grossos e outros tubos mais finos. E o tubo mais grosso ele vai precisar de uma inserção maior. Então ele vai precisar que o TAP esteja mais conectado ali na parede do tubo. Então, se esse tubo realmente for grosso, talvez vai te dar a impressão que ele está inserido demais, tá? Agora, se você tem um tubo que é mais fino, provavelmente ele deveria ter aquelas roscas ali já mais para fora. Então essa condição é meio imprecisa, tá? Essa maneira de verificar, só olhando para o TAP. Ela te dá uma noção inicial, mas ela não te resolve 100%. Para resolver 100%, precisamos fazer realmente a minha medição da inserção, que é a maneira que eu gosto mais, a maneira que eu prefiro, tá? Partindo aqui então para a minha medição da inserção em si, o que nós vamos fazer? Você vai ter uma mudança da posição do galgador, tá? Então aqui nós temos a posição do galgador, que seria para medir o tubo a tubo. Então ele passa por fora do meu TAP. Já a condição para tubo a TAP, vocês já viram no outro vídeo, vocês já sabem que é essa extremidade aqui do galgador, a parte mais externa aqui do gancho, ele vai tocar, ao invés de estar tocando aqui no tubo, ele deveria tocar então aqui, vai tocar aqui no meu TAP, tá? Então, se vocês forem observar, nessa situação aqui inadequada, eu teria um movimento entre a situação de tubo a TAP até a situação de tubo a tubo, seria aqui, ó. Essa aqui seria a situação de tubo a tubo, certo? Não está tocando no tubo, mas vocês verem que seria o correspondente ao tubo a tubo. Já no tubo a TAP, ele mediria mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Seria
mais ou menos aqui a minha posição em que o meu galgador está faceando aqui o meu TAP, tá? Então, se vocês forem notar, qual que é esse deslocamento entre a posição de tubo a TAP até a posição aqui de tubo a tubo? É uma constante. Olha só, daqui até aqui, daqui até aqui. Olha só que esse deslocamento. Quanto é esse deslocamento? Daqui até aqui. É um deslocamento exatamente deste tamanho aqui do meu gancho, certo? Ele vai pegar exatamente essa parte aqui do meu gancho, tá? E se você for medir exatamente aqui essa parte do seu gancho com a régua, deixa eu ver se dá para ver certinho aqui, olha lá. Se você for medir com a régua, você vai descobrir que esse pedaço, olha lá, perfeito. Você vai descobrir que esse pedaço tem exatamente 10 milímetros. Olha só o truque que eu estou passando para vocês, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de limite de medição do galgador. Nossa, Paulo, mas eu nunca vi isso aqui falando nos manuais. Realmente, não existe isso nos manuais. Mas na prática, nós descobrimos que isso existe. Então, os galgadores comuns têm um limite de medição. Ele mede no máximo uma inserção de 10 milímetros, tá? Essa inserção máxima de medição possível. No caso, se você tiver, então, um TAP aqui com uma inserção maior que 10 milímetros, não importa. Ele vai sempre medir 10 milímetros, porque o meu galgador com uma inserção maior, ele nunca toca o meu tubo. Tá vendo aqui? Então, se o galgador não toca o tubo, ele vai sair daqui e quando ele tocar o TAP, ele vai estar medindo uma inserção de 10 milímetros, tá? Para provar isso para vocês em números, eu vou mostrar aqui, como aqui o canal aqui é mão na massa, eu vou mostrar aqui certinho para vocês essa medição, tá? Então eu venho aqui com a minha medição que deveria ser correspondente a tubo, vou medir aqui, vou medir a distância, tá com 124, tá? 124. Agora eu vou mudar para a situação de tubo a TAP, para nós vermos quanto dá. Então aqui seria a situação de tubo a tubo, que eu tenho o gancho aberto. Vamos mudar para tubo a TAP, que seria o 45 graus a partir da posição fechada. Tá? Condição de tubo a TAP. Perfeito, isso que eu queria. Vejam que eu tive aquele deslocamento de 10 milímetros, tá? Entre o meu gancho tocando aqui a parte interna dele e o gancho tocando aqui a extremidade do gancho, tá? Então vamos medir aqui novamente o meu valor e deu exatamente 114, tá? Então eu tinha 124, agora eu tenho 114. E aí você vai calcular a inserção 124, 114, vai calcular uma inserção de 10 milímetros. Uau! Esse é o limite máximo de medição do galgador e toda vez que você estiver medindo 10 milímetros, significa um alarme, tá? Na sua cabeça. Tem que soar um alarme. Meu Deus, 10 milímetros! Então pode ser realmente que o seu TAP esteja com uma inserção de 10 milímetros, ou pode ser que esteja 12, 15, 20 milímetros, tá? Pode ser qualquer coisa maior do que 10 milímetros. Pode inclusive estar desse jeito aqui, muito problemático para a sua medição. Então, revisando aqui como identificar a situação inadequada do nosso TAP. Coloquei uma primeira maneira para vocês, que seria
você olhar, seria uma identificação visual, você olha o seu TAP e vê, ixi, tá fundo, hein? Não sobra rosca nenhuma aqui para cima. Primeira maneira. Segunda maneira, você vai lá e faz a sua medição de tubo a TAP, calcula a inserção. Deu 10 milímetros, batata. Você tá com esse problema aqui e o seu TAP realmente está instalado muito fundo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Essas são as duas maneiras de identificar. E agora, inclusive, você pode ir em todas as suas planilhas de cadastro aí de estações pitométricas e se tiver lá, alguns deles lá, escrito inserção 10 milímetros, você já sabe o porquê, tá? Pode ser que muitos deles estejam nessa situação aqui. Por fim, eu gostaria de explicar um pouco aqui para vocês como evitar essa situação. Como evitar que o meu TAP realmente esteja muito inserido de maneira excessiva dentro do meu tubo. Você já deve imaginar, inclusive, que isso aí tem tudo a ver com a minha máquina Miller, tá? Que é a máquina específica que eu uso para poder fazer a furação e rosquear o meu TAP em carga na minha tubulação. Então eu vou pedir para o meu editor, vou até chegar um pouquinho aqui para o lado, vou pedir para o meu editor colocar aqui para mim uma foto da máquina Miller. Para vocês que conhecem aí, vocês já vão reconhecer, e quem não conhece, é bom conhecer, tá? Que essa máquina é bastante importante aí para a pitometria. Então olhem aí a máquina Miller, essa aqui é a máquina que nós utilizamos para poder fazer a furação. Então vocês veem aqui um furo já feito na tubulação e depois ela faz também, ela rosqueia o próprio TAP, tudo isso em carga, ou seja, com pressão na tubulação, sem precisar paralisar o seu abastecimento de água. Então a máquina Miller, ela tem algumas regulagens importantes, tá? Principalmente aí, como você fez a furação, depois você tem um número de voltas necessárias aqui que você está rosqueando o seu TAP, tá? Então, dependendo de como você fez a furação e aqui também o número de voltas de rosca pro TAP, ele vai definir se você vai ficar com um TAP mais fundo ou um TAP mais raso, tá? Eu vou falar então, inclusive para o editor colocar aqui para nós um detalhe, tá? Uma foto da rosca da máquina Miller, né? Que é desculpe, rosca não, seria a broca, tá? Então a broca que faz esse furo aqui, ela tem uma rosca específica e a ponta dela, ela tem um formato praticamente assim cônico, tá? Ele é levemente cônico. Então o que isso significa? Se você tem uma rosca com formato levemente cônico, quanto mais você fura, quanto mais você rosqueia, mais fundo ele vai ficar e mais largo, certo? Imagina que você tem aqui a seção, né? Então a seção vai começar estreita e aí vai indo seção mais para cima, cada vez mais largo, tá? Então se eu fizer a rosca com poucas voltas de rosca, ele vai ficar mais raso, o meu TAP. Já se eu fizer a rosca com muitas voltas, ele vai ficando cada vez mais largo e o meu TAP tende a ficar cada vez mais profundo, tá? Os próprios manuais aí, eles têm algumas relações, 5 voltas, 8 voltas ali, dependendo do diâmetro do seu tubo, tá? Só que, vou dizer para vocês, nem sempre isso aí funciona muito bem, tá? Para as diversas máquinas Miller que a gente tem, tá? E diversos operadores aí, depende de como você faz ali e tal, para dar as voltas e tal. Então é uma maneira um pouco complicada, tá? Não é muito assim direto, não tem um conselho direto que eu vou te falar. Tem que ser tantas voltas que vai ser uma instalação perfeita, tá? Então o conselho que eu te dou é justamente para você testar, tá? Para você praticar. Então o ideal seria você pegar aí no seu depósito troncos de tubo, como esse aqui, pedaço mesmo de tubo velho, pedaceira de tubo de tudo quanto é diâmetro, e aí você vai com a máquina Miller e faz a furação, tá? Faça aí alguns diâmetros, você já vai perceber quantas voltas você vai ter que dar. Então, se você quiser instalar um tubo de 150, nada melhor que pegar lá um tubo de 150 lá no depósito e você faz a furação e vê. O ideal para o tubo de 150 de ferro é com tantas voltas. Aí depois você vai lá para o tubo de 200, tubo de 300. Quantas voltas eu dei? Ficou com uma inserção de tanto, ficou com uma inserção pequena.
não ficou com uma inserção excessiva. Então você vai lá e dá uma calibrada, tá? Essa é a minha dica para vocês com relação ao treinamento da utilização da máquina Miller. Você realmente fazer uma prática, tá? Praticar bastante ali nos troncos de tubo, pedaceira de tubo ali que tenha no seu depósito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou confessar que deu bastante trabalho para fazer. Eu estou aqui várias horas de gravação aqui no estúdio, mas foi bastante compensador, tá? Gostei bastante de ter feito esse vídeo com vocês, para vocês hoje, e espero ter resolvido aqui um grande problema aqui das empresas que realmente acabam fazendo uma instalação inadequada de tapa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de colocar aqui um comentário específico sobre outros assuntos que você acha interessante de eu abordar aqui na série de pitometria além do manual. Estou um pouco cansado e, por favor, então, para me agradecer o meu serviço, não esqueça também de deixar um like aqui no meu vídeo, tá? Deixe um like, deixe um comentário e vejo você na próxima. Tchau!